Olá, aqui é a Joyce, especialista em finanças pessoais e empresariais. E nessa aula eu vou mostrar para você o que é a taxa Selic e como ela impacta o seu dia a dia. Você já deve ter sentado no seu sofá, ligado a TV para assistir o noticiário e ouvido que o governo aumentou a taxa básica de juros da economia para X% ao ano. Caso você, assim como eu, não assista a TV, mas leia jornais ou acompanhe sites, blogs e youtubers, já deve ter visto ou ouvido o nome taxa Selic. Mas afinal, o que é essa taxa? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é referência para o custo do dinheiro e é através dela que o governo incentiva ou não o consumo. Isso faz da Selic a principal ferramenta para controlar a inflação. Legal! Mas como que o governo controla a inflação através da taxa Selic? Bom, quando o governo reduz a taxa básica de juros da economia, ele está reduzindo os juros como um todo e com isso barateando o consumo. E aí que existe um incentivo para que as pessoas e as empresas gastem mais, seja com consumo ou com o crédito, que também fica mais barato. Baixar a taxa de juros significa estímulo para o crescimento econômico, já que mais consumo significa mais produção e mais empregos. Ok. Se baixando juros aquece a economia, por que o governo aumentaria os juros? O aumento do consumo também pode gerar inflação alta, pois as pessoas estão gastando mais, ou seja, querendo comprar mais, porém os recursos são escassos. Logo, à medida que as coisas começam a ficar escassas, começam a faltar nos supermercados, nas lojas, elas também começam a ficar mais caras. Então, digamos que todas as pessoas agora começaram a consumir mais carne. Os supermercados e os açougues, eles vão precisar de mais carne para oferecer aos clientes. E se não tiver mais carne disponível, eles vão aumentar o preço. Lei da oferta e da procura. Aumento de preços gera a temida inflação. Nesse caso, o governo ele pode subir as taxas de juro para que a carne fique mais cara. Assim, os custos de produção, logística, armazenamento, eles também vão refletir no preço final, que fará com que as pessoas elas passem a consumir menos carne e façam substituições. Eu trouxe o exemplo da carne para facilitar o entendimento, mas quando existe uma inflação, isso é algo bem generalizado, ou seja, isso não vai acontecer somente com a carne, vários outros itens de consumo diário também seriam impactados. Bom, o Banco Central, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele pode aumentar ou baixar essa taxa. O Copom é o órgão que decide sobre a política monetária, ou seja, o controle da oferta de dinheiro na economia. Além do impacto nas taxas dos itens essenciais, a taxa Selic ela influencia os juros dos empréstimos, dos financiamentos e também do dinheiro que você investe no seu banco ou através de uma corretora. Por tudo isso, nós podemos chamá-la de taxa-mãe da economia brasileira. Bom, para deixar isso tudo um pouco mais claro para você, eu vou resumir os cenários e os resultados na economia com a taxa Selic em alta e com a taxa Selic em baixa. Taxa Selic em baixa. Bom, os juros médios no mercado estarão menores, os bancos são estimulados a emprestarem mais dinheiro para as pessoas físicas, visto que o governo está pagando menores taxas. Existe um estímulo ao consumo, que é o resultado dos juros baixos no mercado, que incentivam a produção. Os empréstimos e os financiamentos possuem taxas de juros menores e se a Selic estiver 8,5% ao ano ou menor, a remuneração da poupança ela é calculada em 70% da Selic mais a TR, que nos últimos anos foi zerada. O governo paga mais barato para tomar emprestado dinheiro dos bancos e também das pessoas físicas e é um cenário com baixa inflação ou até mesmo deflação. Agora vamos entender o cenário da taxa Selic em alta. Juros médios no mercado estarão maiores, os bancos são estimulados a emprestar dinheiro para o governo, sendo bem remunerados por isso. Existe um desestímulo ao consumo, que é o resultado dos juros altos no mercado, que desincentivam a produção. Os empréstimos e os financiamentos, eles têm taxas de juros maiores, e se a taxa Selic ela estiver acima de 8,5% ao ano, a remuneração da poupança ela fica em 0,5% ao mês. O governo paga mais caro para tomar emprestado dinheiro dos bancos
e também das pessoas físicas. E este é um cenário econômico com inflação elevada ou inflação subindo. Na prática, entender como funciona a taxa Selic nesses dois cenários, ou seja, quando ela está caindo ou quando ela está subindo, também vai te ajudar a tomar melhores decisões entre fazer um financiamento ou investir o seu dinheiro. Agora que você já entendeu o que é a taxa Selic e como ela funciona em cada cenário da economia aqui no Brasil, fica mais fácil compreender de que forma o governo interfere no controle do dinheiro e da inflação e como essas interferências impactam o seu poder de compra. Na próxima aula eu vou te explicar como funciona o CDI. Um abraço e até a próxima aula!